Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora nós vamos continuar a leitura da Ilíada do canto 2. Sonho, teste e Beócia, ou o catálogo das naus. Zeus persiste na sua promessa a Tétis e envia um sonho enganoso a Agamênone de que este conquistaria Troia. Agamênone faz um teste com seus homens e os manda voltar para casa. Atena, enviada por Hera, inspira Odisseu a excitar os homens juntos a Nestor para que eles se preparem para a batalha. Enumeração das naus e os chefes dos gregos e dos troianos. Os outros deuses e os homens que em carros combatem dormiam a noite toda. Somente Zeus, pai, não gozava do sono, a remover no imo peito a maneira de honrar o Pelida e de morrerem à volta das naves acaios inúmeros. Dos vários planos pensados, ao fim o melhor pareceu-lhe ao poderoso Agamênone um sonho mandar mentiroso. Vira-se então para o sonho e lhe diz as palavras aladas: vai, sonho falso, até as naves velozes dos homens acaios, e quando a tenda alcançares do filho de Atreu, Agamênone, exatamente o recado lhe dá, que ora passo a dizer-te. Manda que apreste os guerreiros arquivos de soltos cabelos, sem perder tempo é o momento, talvez, de expugnar a cidade ampla dos homens troianos, que os deuses do Olimpo cindidos não mais me encontram, pois Hera afinal conseguiu convencê-los com suas súplicas. Sobre os troianos as dores impendem. O sonho logo dali se partiu, após ouvir o recado. Rapidamente aos navios velozes chegou aos acaios, e para o atrida Agamênone foi que se achava deitado, dentro da tenda a dormir pelo sono divino cercado. Sob a figura do velho Neleio, Nestor lhe aparece, dos conselheiros aquele que o Atrida de todos prezava. Disse-lhe o sonho divino, depois de tomar esta forma: dormes, Atrida, prudente e viril, domador de cavalos? Não fica bem para um príncipe em que todo o povo confia e de quem tudo depende dormir sem parar toda a noite. Presta atenção ao que digo, da parte de Zeus sou mandado, que se interessa por ti, muito embora distante, e se apiada. Manda que aprestes os homens arquivos de soltos cabelos sem perder tempo. É o momento, talvez, de expugnar a cidade ampla dos homens troianos, que os deuses do Olimpo cindidos não mais se encontram, pois Hera afinal conseguiu convencê-los com suas súplicas. Sobre os troianos as dores impendem, que Zeus lhe manda: retém da memória todo este recado, não aconteça esqueceres no instante de o sono deixar-te. Tendo dito isto, voltou logo o sonho, deixando Agamênone a refletir no imo peito que nunca viria a cumprir-se. Imaginava o insensato tomar a cidade dos Troas. No mesmo dia, ignorante dos planos que Zeus concebera, este realmente aprestara iminentes trabalhos e dores para os aqueus e os troianos que os duros combates trariam. De sono, pois, despertou o recado de Zeus ainda ouvindo. Salta do leito com pressa e vestiu logo a túnica fina, nova e brilhante, por cima da qual pôs um manto bem cômodo. Calça a seguir as formosas sandálias nos pés delicados. Nos ombros largos a espada lançou, cravejada de prata, e a cetro, enfim, empunhando o que herdara do pai incorrupto, foi para as naves dos homens aqueus revestidos de bronze. A diva da aurora entremente já estava a caminho do Olimpo.
para que a Zeus e as demais divindades o dia anunciasse. Quando Agamemnon ordena aos divinos arautos que chamem para a assembleia os acaios de soltos cabelos nos ombros. Gritam sem mora o pregão apressados aqueles concorrem. Primeiramente o conselho reuniu dos magnânimos velhos, junto da nave do sábio Nestor que reinava nos Pílios. Vendo-os ali reunidos, por modo discreto, lhes disse: Caros, ouvi-me. No sono me veio a imagem divina na noite suave que o ilustre Nestor por demais parecia, não só na altura e no aspecto, também na imponência do gesto. Bem junto à cabeça me disse as seguintes palavras: Dormes, Atrida, prudente e viril domador de cavalos? Não fica bem para um príncipe em que todo o povo confia e de quem tudo depende dormir sem parar toda a noite. Presta atenção ao que digo. Da parte de Zeus sou mandado, que se interessa por ti, muito embora distante, se apiada. Manda que aprestes os homens aquivos de soltos cabelos sem perder tempo. É o momento, talvez, de expugnar a cidade ampla dos homens troianos, que os deuses do Olimpo cindidos já não se encontram, pois Hera afinal conseguiu convencê-los com suas súplicas. Sobre os troianos as dores empreendem, que Zeus lhe manda, retém na memória todo este recado. Disse e voou no momento em que o sono se foi justamente. Eia, vejamos se armar conseguimos os homens aquivos. Procurarei com palavras primeiro como é mais factível, aconselhar a que fujam nas naves providas de remos. Por outro lado, vós todos tentai da intenção de movê-los. Tendo isso dito, voltou novamente a sentar-se. Levantar-se logo Nestor, o monarca de Pilo do sol arenoso. Cheio de bons pensamentos, lhe diz, arregando o seguinte: Vós, conselheiros e guias dos povos acaios, ouvi-me. Vós, conselheiros e guias dos povos acaios, ouvi-me. Se outro qualquer dos agivos houvesse contado este sonho, de mentiroso eu taxaria sem dar importância nenhuma. Mas quem afirma que o viu é o mais nobre dos chefes acaios. Eia, vejamos se armar, conseguimos os homens aquivos. Tendo isso dito, foi ele o primeiro a sair do conselho. Obedientes ao filho de Atreu, os demais reis cetrados se levantaram também. Acudiu logo o povo em balbúrdia. Do mesmo modo que enxames copiosos de abelhas prorrompem do oco da pedra zumbindo, a que bandos sem pausa se seguem, e umas pendentes em cachos à volta se ficam das flores primaveris, enquanto outras variados caminhos percorrem. Dessa maneira fluíram das tendas e naves simétricas, povos sem conta ao comprido da praia do mar muito profunda, para a assembleia inflamara-se entre eles a fama ligeira, a mensageira de Zeus, concitando-os de novo a reunirem-se. A ágora tumultuava, rimbomba o chão duro ao sentarem-se tantos guerreiros. Por isso é tudo algazarra. Esforçavam-se arautos 9 a um só tempo por ver o tumulto aplacar, conseguiam, para que os ouvidos dos reis descendentes de Zeus fossem logo. A multidão afinal se conteve, sentaram-se todos. Cessa de vez o barulho. Levantam-se o forte Agamemnon nas mãos o cetro de Hefesto com muito artifício forjara. Para presente fazer a Zeus pai que de Crono nascera. O mensageiro veloz, por sua vez, foi por Zeus presenteado. Hermes, que a Pélope entrega ao senhor domador de cavalos. Pélope então passou para Atreus, o pastor de guerreiros, que para Tieste o deixa ao morrer. Opulento em rebanhos, para Agamemnon de Tieste o deu. Porque firme o empunhaste, em muitas ilhas o mando tivesse, bem como em toda Argos. Nele apoiando-se vira para os argivos e fala: Caros amigos heróicos aqueus de Ares fortes sequazes, Úgara de Crônida, Zeus em terrível desgraça me enleia. Ele, maldoso, que havia selado antes disso a promessa de retornar para a prata depois de destruir Ilho Forte, ora resolve enganar-me, ordenando que volte de novo sem nenhum brilho para Argos, depois de perder tanta gente. Isso, por certo, há de ser agradável a Zeus poderoso, que já destruiu muitos muros e grandes e fortes cidades. E há de reiscar outras mais, pois imenso é o poder do seu braço.
Até mesmo aos pósteros há de chegar o labéu vergonhoso, de que o exército acaio de tantos e fortes guerreiros haja sem êxito feito esta guerra, conquanto lutando contra tão poucos inimigos sem nunca lhe vermos o cabo. Pois, em verdade, se o Troas e Aquivos quiséssemos todos trégua jurar para assim finalmente contar nossos homens, caso os troianos o número exato dos seus nos dissessem, e dividíssemos logo os acaios em várias dezenas, e cada grupo elegesse escansão dos homens de Troia há muitas décadas. Certo, faltaria que enfim mexesse, por tal maneira presumo ultrapassam os homens aquivos aos moradores dos muros de Troia. Porém, numerosos auxiliares lanceiros lhes vieram de muitas cidades, que por maneira sensível me impedem de ao plano dar corpo, do ilho sagrado expugnar, o baluarte de muros fortíssimos. Já são corridos 9 anos, mandados por Zeus poderoso, os lenhos todos já podres se encontram, delidos os cabos, nossas esposas queridas e filhos infantes, ainda em nossas casas se encontram, saudosos, enquanto nós outros vemos frustrada essa empresa, que a todos em Troia reúne. Ora, façamos conforme o aconselho, obedeçam-me todos, para o torrão de nascença fujamos nas céleres naus, pois é impossível tomar a cidade espaçosa dos teucros. O coração no imo peito ficou sobremodo abalado de toda a turba que ausente se achara no conselho dos velhos, a ágora. Então se agitou como fazem as ondas furiosas, no ponto icário, que são percutidas por Euro e por Noto, quando das nuvens irrompem, mandados por Zeus poderoso, do mesmo modo que Zéfiro agitam a grande lavoura, impetuosa soprar e as espigas forçadas se curvam, a multidão correu logo revolta com grande alarido. Em direção aos navios velozes, bastante poeira os pés faziam subir. Afanosos, exortam-se todos, para lançar mãos às naves e às ondas sagradas deitá-las. Todos os regos a limpam e as naus dos empeques libertam. Sobe ao céu alto o alarido dos que para casa voltavam, e para a pátria talvez retomassem, pesar do destino, se para Atena divina era, ao fim não tivesse falado. Palas Atena indomável, donzela de Zeus poderoso, é então possível que fujam dessa arte os guerreiros argivos no dorso extenso do mar para a terra dos pais extremosa? E deixarão que troianos e Príamo tanto enaltecem a argiva Helena, para quem tantos homens aquivos morreram longe da pátria, jogados nas vastas planícies de Troia? Vamos, dirige-te aos homens acaios vestidos de bronze e com palavras afáveis procura detê-los a todos, não consentindo que lancem ao mar os navios simétricos. A Dioros Glaucus, Atena ao conselho sem mais lhe obedece, célere baixa passando por cima dos cumes do Olimpo. Rapidamente chegou aos navios acaios velozes. Quedo encontrou a Odisseu, que de Zeus tinha o sendo elevado. Nem levemente ele havia tocado em sua nave coberta de cor escura, que dor excruciante lhe o peito angustiava. A Dioros Glaucus, Atena lhe foi deste modo dizendo: filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, é então possível que todos fujais para a pátria querida, precipitando-vos cegos nas naves providas de remos? E deixareis que troianos e Príamo tanto enaltecem a argiva Helena, para que tantos homens aquivos morreram, longe da pátria jogada nas vastas planícies de Troia? Vamos, dirige-te aos homens acaios sem perda de tempo, e com afáveis palavras procura detê-los a todos, não consentindo que lancem ao mar os navios simétricos. Isso disse ela. Odisseu compreendeu que era a voz de uma deusa. Corre, atirando-se de si longe o manto que foi por Euríbates, o fiel arauto apanhado, Itacense, que a ponto o acompanhava. Chega-se para Agamênone, o filho de Atreu poderoso, e o incorruptível bastão lhe tomou que de Atreu recebera. Com ele foi para as naves dos fortes guerreiros aquivos. Se porventura encontravam dos reis ou pessoa graduada, com termos brandos tentava detê-lo, embargando-lhe os passos. Não fica bem, caro amigo, mostrar o temor do homem baixo? Cuida-se sim de acalmar-te, concita essa gente e assentar-se.
pois desconheces em todo o âmbito dos planos do Atrida. Ora procura tentar-nos, mas breve há de apenas infligir-nos. Nem todos nós percebemos o que ele enxertou no conselho. Não aconteça colérico males causar aos argivos. Sempre é violento o rancor do monarca que de Zeus descendente, a majestade e o poder ele os herda de Zeus poderoso. Mas se contrava a gritar um qualquer dentre os homens do povo, o percutia com o cetro, increpando-o dessa arte em voz alta. Para essa buia, covarde, e atenção presta aos ditos dos outros que são melhores do que tu, pois se mostras imbele e sem empréstimo, não vales nada na guerra ou sequer nas reuniões dos argivos. Reis não queiramos ser todos aqui, nos achamos reunidos, é mal que muitos comandem. Um só tenha o posto supremo, um seja o rei justamente a quem Zeus, descendente de Crono, deu cetro e leis para o mando no povo exercer inconteste. Como o Senhor percorria ele as filas, reflui novamente a multidão que concorre das tendas e naves simétricas, tumultuando com a onda grande do mar ressoante, vem sobre a praia quebrar-se, fazendo que o mar todo ecoe. Todos então se sentaram calados, cada um no seu posto. Unicamente Tireste, sem pausa a falar, continuava, pois tinha sempre o bestunto repleto de frases ineptas, que contra os reis costumava tirar sem propósito ou regra. Conquanto que provocasse dos nobres argivos o riso, era o mais feio de quantos no cerco de Troia se achavam. Pernas em arco arrastavam dos pés, as espáduas recurvas se lhe caíam no peito. E por cima dos ombros, em ponta, o crânio informe se erguia, onde raros cabelos flutuavam. Tanto Odisseu quanto Divo Pelida ódio grande lhe tinham, pois de contínuo pungia. Mas ora insultava Agamênone com voz de timbre estridente com quem os guerreiros acaios aborrecidos estavam, e muito agastados de espírito. Em altos berros, portanto, Agamênone increpa insultoso. Porque resmungas Atrida e que mais ainda julgas faltar-te? As tuas tendas transbordam de bronze de lindas escravas, todas a dedo escolhidas que os homens aqueus te ofertamos. Sempre em primeiro lugar, ao tomarmos alguma cidade, ou porventura desejas mais ouro, que acaso um troiano de alta cidade te traga, em resgate um filho querido que porventura o prendesse, ou qualquer dos guerreiros aquivos. Ou nova escrava, ambicionas que à parte sozinho retenhas para saciar teus amores, não fica decente ao monarca que o mando exerce lançar os acaios em tantas desgraças. Bando covarde e imprestável de Aquivas, não digo de Aquivos. Sim, para casa voguemos, deixando-o nos planos de Troia, a dirigir-se quando dons lhe couberam por sorte, que sinta-se da vantagem que somos, ou não, dos perigos da guerra, já que o divino Pelida, que tão superior é em tudo, muito ofendeu, sua escrava tomou e dela ora se goza. Mas se Aquiles mostrou ser pessoa sem fel, é indolente, caso contrário, Agamênone o último ultraje fora esse. Por este modo, Tercítes o Atrida possante insultava. Mas sem demora o divino Odisseu veio pôr-se-lhe ao lado, e com terrível olhar encarando-o increpou dessa arte: Nécio Tercítes, com quanto orador de palavra fluente cala esta boca, não queiras sozinho com reis abarbar-te. És o mais vil e insolente de quantos guerreiros vieram para lutar sobre os muros de Troia, seguindo os Atridas. Não queiras vir concionar tendo nome de rei nessa boca, nem como lago de insultos, cuidando somente da fuga. Ainda ignoramos ao certo que fim há de ser tudo isso. Se para os homens acaios a volta será vantajosa, cessa, portanto, de insultos lançar no pastor de guerreiros, o grande filho de Atreu, a quem muitos argivos distinguem. Com copiosos presentes, somente a ti coube insultá-lo. Vou revelar-te com toda a clareza o que vai realizar-se. Ao te encontrar novamente dizendo impropérios como esses, não mais nos ombros de herói Odisseu continue a cabeça. Nem mais me orgulho de ser designado por pai de Telêmaco, se sobre ti não puser logo as mãos, arrancando-te as vestes e manto,
arrancando-te as vestes, o manto e a própria camisa, e o que mais as vergonhas encobre, para enviar-te depois a chorar para as rápidas naves das reuniões, expulsando-te com boa dose de açoites. Ao dizer isso, golpeou com o cetro nas costas e espadas, o que obrigou a encurvar-se, nadando-lhe os olhos em lágrimas. Encha-lhe logo nas costas o sanguíneo vergão da pancada do cetro de ouro. Sentasse foi ele a tremer temeroso, apetetado a enxugar dolorido dos olhos as lágrimas. Riram-se todos do mísero, embora enfadados se achassem. Muitos dentre eles falavam, virando-se para o mais próximo. Que maravilha! Odisseu já se orgulha de inúmeros feitos, quer como bom conselheiro, quer quando os combates dirige, mas por essa ação, por sem dúvida, a todas as outras supera, pois obrigou a calar-se de vez esse vil maldizente. O coração temerário não mais quererá com certeza sobre a pessoa do rei atirar insultuosas palavras. Achos assim se expressava. Odisseu, eversor de cidades, o cetro empunha de pé, sob a forma do arauto, ao seu lado. A de olhos glaucos, Atena ordenava silêncio às fileiras, para que todos os homens acaios de perto ou de longe suas palavras ouvissem, e após orientar-se soubessem. Cheio de bons pensamentos, lhe diz, arengando o seguinte: filho de Atreu, soberano, os guerreiros aquivos desejam que ante o universo dos homens mortais infamado tu fiques. Não querem dar cumprimento às promessas com que se empenharam ao virem de Argos, nutris dos corcéis sob o teu regimento, que voltariam somente depois de destruir Ílio forte. Como se fossem mulheres a quem falta o esposo ou crianças, uns para os outros se queixam, chorando o almejado retorno. Grande é realmente a fadiga e o desejo de volta é explicável. Quem fica apenas um mês afastado da esposa querida, muito se queixa na nave provida de remos, se acaso as tempestades do inverno no mar o detêm agitado. Nós, entretanto, já vimos 9 anos completos passarem, sempre detidos aqui. Não censuro por isso os acaios, por se angustiarem nas naves recurvas, mas é vergonhoso com mãos vazias voltarmos depois de demora tão longa. Caros amigos, paciência, esperai mais um pouco até vermos se de Calcante os augúrios nos saem verazes ou falsos. Sim, todos nós que da morte escapaste, ainda no espírito, tendes presente a ocorrência de que podeis dar testemunho. Ontem, parece, ou anteontem, se achavam reunidos em Áulide as naves todas que a Príamo e a Troia desgraça trouxeram. Junto das áreas sagradas, ao pé de uma fonte, nós todos, as divindades do Olimpo, hecatombes perfeitas fazíamos, sobre a frescura de um plátano, donde fluía água límpida. Nisso, um prodígio nos veio, uma serpe com dorso sanguíneo, um monstro terrível, que a luz foi enviado por Zeus poderoso. Do supedano surgindo do altar, subiu logo pela árvore, onde a ninhada se achava de um pássaro, mísero seres, sob as folhinhas ocultos, no ramo mais alto do plátano. 8 eram eles, incluindo-se a mãe que os gerou, 9 ao todo. Por entre pios sentidos ali devorou todos eles, e a própria mãe que gementes voaçava ao redor dos filhotinhos. O bote atira-lhe o monstro, apanhando-a por uma das asas, mas, pós haver o dragão, os filhotes e a mãe devorado, foi pelos Zeus que enviara mudado num grande prodígio. Petrificou ali mesmo o nascido de Crono tortuoso. Quanto ao fato, assistíamos, cheios de espanto ficamos, mas vaticínios Calcante começa ali mesmo a tecer-nos, sobre o terrível prodígio que em meio do ofício nos viera. Por que calados ficaste, arquivos de soltos cabelos? Esse prodígio, por Zeus grande sábio, nos foi enviado. Vai demorar, veio tarde, mas fama vai ter sempiterna. Do mesmo modo que o Drago, os filhotes, matou e a mãe deles, 8 eram eles, incluindo-se a mãe que os gerou, 9 ao todo. Mesmo número de anos devemos passar nesta guerra, mas no 10º haveremos de entrar na cidade espaçosa. Foi esse seu vaticínio que há de se cumprir sem demora. Por isso tudo, esforçados acaios, ficai mais um pouco, até que possamos tomar a espaçosa cidade de Príamo. Dessa maneira concluiu, provocando estrondosos aplausos dos aqueus todos grevados, que as naves recurvas atroam.
Tão agradável lhes fora o discurso do divo Laértida. O domador de cavalos, Nestor de Gerena, lhes disse: caso inaudito que todos faleis como crianças ingênuas que não possuem nenhuma experiência das coisas da guerra, por onde a jura se forem os votos que todos fizemos. Sejam lançados ao fogo os desígnios e planos de todos, as libações impolutas e apertos de mão que trocamos. Só com palavras sabemos brigar sem que achemos caminho para as ações eficientes, pesar de aqui estarmos há muito. Como costumas, Atrida, mantém teu propósito firme, e para os prélios terríveis conduz os guerreiros argivos. Que estes e os outros poucos se percam, que tempo costume aos acaios dar maus conselhos, porém jamais hão de alcançar seus intentos de retornarmos para Argos, sem termos obtido primeiro de Zeus potente a certeza se falso ou veraz, prometeu-nos. Sou de opinião, entretanto, que o filho potente de Crono nos falou certo no dia em que as naves entramos velozes para trazer a estas gentes de Troia o extermínio e desgraça. Fez-nos surgir um relâmpago à destra, sinal infalível. Por isso tudo ninguém mais insiste em voltar para a pátria sem que primeiro haja o leito subido da esposa troiana e ressarcido os trabalhos do choro por causa de Helena. Mas se houver quem ainda insista em voltar para a pátria querida e ouse tocar no navio anegrado de boa coberta, seja o primeiro a ser presa do fado inditoso e da morte. Eia, Senhor, aconselha-te bem, mas aceita outros planos, que não será de só menos valor o que passo a dizer-te. Teus homens todos, Atrida, por tribos divide, famílias de cada tribo se ajunte uns aos outros os membros de um grupo. Caso me aceites o alvitre, os acaios também te obedeçam. Fácil será de saber qual dos chefes, qual dentre os do povo, fraco ou de prol se revela, que à parte eles todos combatem. Hás de então ver se a cidade resiste por causa dos deuses ou por fraqueza dos homens, nas coisas da guerra inexpertos. Disse-lhe então em resposta Agamenone, rei poderoso: tornas, ó ancião, a vencer os acaios com tua eloquência. Fosse por gosto de Zeus e de Palas, Atena e de Apolo, 10 conselheiros assim nas fileiras acaias mostrarem-me. Em pouco tempo cairia a cidade potente de Príamo, por nossos braços vencida e por nós arrasada e saqueada. Mais sofrimentos me deu Zeus potente, nascido de Crono, com me lançar em litígios inúteis e vão falatório. Por causa, Sínio escrava, eu e Aquiles peleio brigamos, com termos ásperos tendo partido de minhas ofensas. Mas se algum dia concordes ficarmos de novo, não há de demorar muito a ruína de Troia, um momento que seja. Ide, no entanto, comer, porque logo encetemos a luta. Todas as lanças aguçem, a ponta os escudos preparem, deem ração abundante aos cavalos de patas velozes e os carros passem revista, pensando no próximo embate, pois todo dia teremos de a luta manter espantosa. Pausa nenhuma de ver o momento sequer de repouso, enquanto a noite não vier aplacar o furor dos guerreiros. Há de correr muito suor pelo bálteo dos altos escudos e do maneio da lança, hão de os braços tombar de cansados. Muito hão de suar os cavalos do esforço que os carros puxarem, mas se eu alguém vir do prélio sangrento afastado, querendo nas curvas naus ocultar-se, remédio algum com certeza há de livrá-lo de pasto tornar-se de cães e abutres. Disso os argivos romperam em grande alarido, tal como quando vem onda quebrar-se por noto impelida. De encontro promontório elevado, outras muitas constantes o cercam, que pelos ventos de todos os lados ali são jogadas. Em direção dos navios dessa arte, eles todos se espalham, fogo nas tendas acendem e logo ao repasto se entregam. Quem sacrifícios a um Deus, quem a um outro perfeitos fazia, a suplicarem de que Ares sangrento e da morte o salvassem. O próprio Atrida Agamenone, chefe prestante, uma vítima sacrificou de 5 anos ao filho de Crono tortuoso. Para o conselho dos velhos, fez-se vir os mais nobres acaios, o velho Plínio Nestor, em primeiro lugar, depois dele Idomeneu, os Ajazes e o filho do grande Tideu. Sexto fez vir Odisseu, que de Zeus tinha um senso elevado. Vem Menelau sem convite, o guerreiro de voz retumbante, pois bem sabia os cuidados que na alma do irmão se agitavam. Com bolos sacros nas mãos, ao redor do animal se postaram. Súplice a voz de Agamenone, rei poderoso.
Máximo Zeus poderoso, que no éter as nuvens cumulas, dá que não desça o sol fúlgido, nem sobre nós venha a noite, sem que eu atire por terra a cumeira de Príamo, escura por fuligem e as chamas ardentes as portas entregue, sem que do peito de Heitor rasgue a túnica bronzea com minha lança, em redor dele os sócios, também veja de bruços uns sobre os outros na areia amontoados, mordendo o chão duro. Por esse modo implorava, mas Zeus não lhe atende o pedido. O sacrifício aceitou, mas trabalho se encontra lhe apresta. Tendo concluído a oração, espalhada a farinha do rito, as respostas a jeito degolam, os couros lhe tiram, as coxas cortam peritos e em dupla camada da própria graxa lhe envolvem, jogando por cima os pedaços de músculos, que depois disso na lenha de folhas privada queimaram. Nas labaredas, enfim, espetadas as vísceras tostam, quando queimadas as coxas e as vísceras todas comidas, logo o restante retalham, espetos e enfiam nas postas, e cuidadosos as queimam, tirando-as depois dos espetos. Findo de todo este trabalho, o convívio dessa arte aprontado, se banquetearam, ficando cada um com a porção respectiva. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, pôs-se a falar o gerênio Nestor, domador de cavalos. Filho de Ateu, gloriosíssimo chefe de heróis Agamênone, não prossigamos com outras palavras, nem fique mais tempo sem ser levado a bom termo esta empresa, que um Deus nos destina. Faze que logo os arautos convoquem por todas as naves, em altos brados, as grandes agentes aquivas de túnicas brônzeas. Nós, entretanto, corramos ao longo das filas do exército, para que logo espertemos em todos o ardor dos combates. Obedeceu-lhe ao conselho Agamênone, rei poderoso, manda sem mora os arautos de voz penetrante que chamem para os combates os homens aquivos de soltos cabelos. Gritam de fato pregão apressados aqueles concorrem, os reis arautos, os reis alunos de Zeus reunidos à volta do Atrida. Os ordenavam prestantes com Palas Atena ajudá-los. A égida sacra e imortal empunhava de preço infinito, da qual pendiam sem franjas trabalho de fino trançado. De ouro sem mescla, valendo cada um a que valem 100 bois, a sobraçala irradiante atravessa as fileiras acaias, e a estimular os guerreiros, fazendo acordar-lhes no peito o irresistível ardor de aos combates sem pausa entregarem-se. Para todos eles realmente mais doce era entrar nos combates do que voltar para a pátria querida nas côncavas naves. Tal como fogo voraz se ateia em floresta densíssima, pelas cumeadas de um monte espalhando fulgor à distância, do mesmo modo pelo éter o brilho até o céu alcançava, das armaduras infindas que a marcha ainda mais esplendiam, bem como o bando infinito de seres alados revoantes, gansos ou grárias ou cisnes dotados de longos pescoços, que no ásio plaino se abate ao redor de Caistro sinuoso, alegremente estadeando a plumagem de um lado para outro, até se assentarem com o grande alarido que a prado estremece. Número infinito de heróis desse modo das náuseas nas tendas, para a planície concorre do chanto, de forma que o solo terrivelmente retumba ao passar dos heróis e cavalos. Nas veigas, pois, do escamandro florido eles se acham, quais folhas, primaveris infinitas e flores que nascem vivazes. Do mesmo modo que enxames de moscas de número infindo, pelos currais dos pastores volteiam sem pausa nenhuma. Na primavera, no tempo que os jarros de leite transbordam, tantos guerreiros aquivos de como flutuantes se viam, pela planície de Teucros sedentos de a todos vencerem. Tal como um hábil pastor facilmente põe ordem nos fatos esparramados de cabras, quando estas no prado se mesclam. Os comandantes assim, os guerreiros cuidosos dispunham para a batalha, no meio se achava Agamênone, ao grande fulminador semelhante, um olhar e feitio no rosto. A Ares no talho do cinto e a Pocido do peito fortíssimo. Bem como o touro de grande manada que a todos os outros,
Boi sobrecede e após se vai levando reunidas as vacas. Tal aparência emprestou nesse dia Zeu grande Agamênone, para que fosse o primeiro de tantos heróis excelentes. Musas que o Olimpo habitais, vinde agora sem falhas, contar-me, pois sou divinas e tudo sabeis. Sois a tudo presentes. Nós nada vimos, somente da fama tivemos notícia. Os nomes sim revelai-me, dos chefes supremos dos Dânaos. Da multidão não direi coisa alguma, nem mesmo os seus nomes. Em que tivesse 10 bocas e 10 também línguas tivesse, voz incansável e forte, de bronze infrangível o peito. Se vós, ó musas, nascidas de Zeus, portador da grande égide, não me quisesses nomear o que os campos de Troia pisaram. Dos chefes, pois dos navios direi do conjunto das naves, vieram trazidos os homens da Beócia por Lito valente. Arcesilau, Peneleu, Proteono e Clônio fortíssimo. De Aule de Petra habitante, dos campos de Íria e de Esqueno. Os de Esteono de montes e selvas, de Escono e de Escolo. Téspio também, Micalesso de vastas campinas e Graia. Mais os que à volta habitavam de Lécio, de Eritras e de Ama. Os moradores ainda de Eleona, Peteona e Ocaleia, de Ila e de Medeona, cidade de muros de forte estrutura, Copas, Eutreses e Tisbe, onde pombas adejam ruidosas, de coronéus que moram na ervosa Aliarto vieram, os de Plateia habitantes, bem como os campônios de Glissa. Os de Hipotebas, ainda cidade de aspecto imponente, de Sacra Onquesto, onde bosque se encontra no Divo Pocido. De Arne também, Pampinosa chegaram de extensa Mideia, Missa Divina de Antedo Postrema, lugar fronteiriço. Todos armaram 50 navios e cada um dos cascos, com 120 guerreiros da Beócia, se achava pejado. Os moradores de Orquémono, Mínia e da fértil Asplédone vieram trazidos por Iálmeno e Ascálafo, filho de Astíoque, na casa de Actor, filho de Azeu, e de Deus Ares forte, que ao aposento de andar superior conseguiu esgueirar-se. Ante as ocultas do leito partira da Virgem Pudica. Esses em 30 navios dispostos em filas embarcaram. Os moradores da Fócida, Epístrofo e Esquédio trouxeram de Ífito filhos magnânimo e netos de Náupalo grande. De Capiriço também, de Pitão, região pedregosa, Crisa divina e de Dáulide, assim como de Panopeia vieram, também de Anemória, os que vivem à volta de Iâmpoli, e os que nas margens do Divo Cefisso as moradas construíram, bem como os que pelas fontes dele ainda em Lilaia habitavam. Todos 40 navios perfazem, de casco anegrado. Nós vamos continuar a leitura deste segundo canto da Ilíada em breve. E eu desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada.